Mas na verdade, essa trend invadiu, né? Primeiro você começa, depois você melhora. E eu achei isso muito legal, porque já percebeu o quanto muitas vezes nós caímos no engano de que nós somos os maiores responsáveis pelo nosso próprio sucesso? Já pensou nisso? Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e para os sucessos que nós estamos tendo e nós falamos assim: olha como eu sou uma pessoa boa, olha como eu sou esforçado, olha como eu sou digno de tudo isso que eu estou vivendo. Mas nós nos esquecemos que o maior responsável pelo sucesso que nós temos é o Senhor. Sabe, nós somos parte fundamental e importante do sucesso que nós vivemos em nossa vida. Mas isso não aconteceria se não fosse a misericórdia e graça do Senhor sobre nós. Já parou para pensar que você só está vivendo esse avanço no seu trabalho porque Deus abriu uma janela de oportunidade para você? Você só está realizando os seus sonhos porque Deus abriu uma janela de oportunidade para você. Você só está casando porque Deus colocou a pessoa certa no seu caminho. Você só está tendo aí o seu filho, a sua filha, porque Deus te visitou dessa forma. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós representamos, os papéis que ocupamos, tudo vem do Senhor. Por isso eu preciso te lembrar, sim, você começa, mas é Deus que termina. Mas realmente nós somos parte essencial dos milagres diários que nós vivemos. Sabe, quando nós olhamos para a história de Lázaro e o momento em que Lázaro morre, Lázaro, amigo de Jesus, de repente ele está doente, Jesus recebe essa mensagem que Lázaro estava morrendo, e então Lázaro morre. E Jesus chega ali naquele lugar, Jesus estava pronto para fazer um milagre, Jesus estava pronto para transformar aquela situação, mas o que Jesus pede em primeiro lugar? Olha, eu vou fazer um milagre, mas vocês vão rolar a pedra. Sabe, isso nos mostra que nós temos responsabilidade com os milagres e sucessos que Deus tem para nós. Nós somos parte fundamental disso. Por isso eu gostaria de falar uma coisa: eu creio que neste ano de 2025 você vai ser alguém responsável com a sua vida. Você vai ser alguém responsável com o seu tempo. Sabe, passou o momento de ficar parado, passou o momento de ficar parado e ver as coisas acontecendo na vida de outras pessoas. Deus tem milagres para acontecer na tua vida, Deus tem sucesso para você, Deus tem sucesso no teu trabalho, Deus tem sucesso na tua casa, Deus tem sucesso no teu ministério, Deus tem sucesso na tua vida familiar, Deus tem sucesso na tua vida física, Deus tem sucesso para você, mas eu preciso ter responsabilidade. É muito fácil nós pensarmos que, não, Deus vai fazer tudo. Não, eu preciso ter responsabilidade com a minha vida e assumir o papel que eu preciso assumir. Eu gostaria de ler com você um versículo, na verdade uma passagem que está em João, no capítulo 6, a partir do versículo 5. João 6,5, eu vou ler aqui com você para a gente ficar na mesma versão. A Bíblia diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. E respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhe bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, enquanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E eles recolheram, pois encheram 12
cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Pode parar aí. Sabe, essa é uma passagem que coloca o meu coração, coloca um fogo no meu coração. Porque aqui nós temos um rapaz, um menino que se colocou à disposição. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos ter dentro de nós, a primeira atitude que nós precisamos ter, se nós queremos viver os milagres de Jesus, se nós queremos experimentar os milagres diários, se nós queremos viver uma vida de sucesso, nós precisamos entender que a fé é o primeiro passo para o milagre. A fé é o primeiro passo para um milagre. Vamos nos colocar na situação daquele rapaz. Pensa comigo. Você vai para um lugar ouvir Jesus falar. Você está num evento com muitas pessoas e você se programa para aquilo. E você se programa, você leva ali a quantidade para você se alimentar. E de repente você descobre que ninguém mais tinha nada para comer. E aí um cara fala assim: olha, o que é que nós temos para alimentar essa multidão? Você concorda que poderia vir no coração desse menino o seguinte: cara, eu vou ficar quieto, vou ficar quietinho aqui, eu vou esperar esse pessoal dormir, ou esse pessoal ir embora, eu vou comer o meu pãozinho aqui tranquilo. Afinal de contas, como é que isso que eu tenho tem potencial de alimentar uma multidão? Mas aquele rapaz, e esse é um ensinamento para nós, aquele rapaz ele não parou por aí. Ele entendeu que ali existia potencial de milagre. Ele entendeu que ali Jesus estava provocando ele. A Bíblia fala, Jesus já sabia o que iria acontecer. Jesus já sabia. Você acha mesmo que Jesus não sabia que aquele rapaz estava ali? Você acha mesmo que Jesus não sabia a quantidade que aquele rapaz tinha de pães e peixes? Mas Jesus provoca ele. Sabe, nós precisamos entender, muitas vezes nós não estamos vivendo o milagre porque não estamos dando um passo de fé. Existe uma necessidade a ser saciada, mas precisa existir dentro de nós o desejo de ser resposta. Sabe o que é interessante? É que aquele rapaz teve o desejo, teve a ação de ser resposta para um problema. Existia ali um problema, existia uma necessidade, mas existia alguém que tinha um sentimento, que tinha vontade de ser resposta. Sabe, deixa eu falar uma coisa, o que mais existe nesse mundo são problemas. O que mais existe nesse mundo são lacunas, mas cadê as pessoas que vão ser respostas? Cadê as pessoas que vão ser solução? O que Jesus muitas vezes está nos provocando é: eu sei que você tem algo, por que é que você não está sendo resposta? Existia ali uma necessidade, existia ali um problema a ser saciado, mas precisava de alguém para ser resposta. Sabe, talvez você olhe para a sua vida e você fala assim: está tudo muito quieto, está tudo muito parado, eu sei que existem milagres, eu sei que eu posso desfrutar de uma vida de sucesso, mas muitas vezes isso não está acontecendo porque você não está colocando nas mãos de Jesus. Muitas vezes isso não está acontecendo porque você não está dando o primeiro passo. Muitas vezes isso não está acontecendo, a sua vida não está destravando porque você está parado com 5 pães e 2 peixes guardados. Muitas vezes você está com o potencial do milagre guardado na tua bolsa e Jesus está provocando você, falando: o que é que nós temos para alimentar uma multidão? Jesus está olhando para você falando: o que é que eu tenho para resolver esse problema? O que é que nós temos para ser resposta para essa geração? O que é que nós temos para ser resposta nessa empresa? O que nós temos para ser resposta nessa cidade? Jesus está te provocando, falando: filho, eu sei que você carrega um potencial de milagre. Eu sei que você carrega algo. Muitas vezes Deus vai colocar os testes dele, Deus vai colocar as provas dele, porque a promoção de Deus sempre vem disfarçada de uma prova. A promoção de Deus sempre vem através de um gigante. Não é isso que nós vemos Davi e Golias?
A grande promoção de Deus na vida de Davi era um gigante chamado Golias. E o que Davi tinha? Algumas pedras. Ele não tinha uma armadura, ele não tinha uma espada, ele muito menos tinha a mesma estatura daquele gigante, mas Davi tinha potencial dentro dele. Davi tinha um desejo de ser resposta. Davi tinha um desejo de ser solução. Ei, eu não estou falando que você precisa ser forte, eu não estou falando que você precisa ser grande, eu não estou falando que você precisa ser mais preparado que o seu gigante, mas dentro de você existe potencial, e o desejo que tem que ter dentro do teu coração é: eu quero ser resposta. Eu quero ser resposta. E sabe, muitas vezes eu sei, muitas vezes vai dar frio na barriga. Às vezes você vai olhar para a situação, você fala assim: meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso? Meu Deus, parece loucura esse passo. E muitas vezes nós ficamos parados e falamos que a nossa falta de atitude é falta de recurso, quando na verdade é falta de coragem e fé. Davi não tinha muitos recursos, mas Davi tinha fé. Davi tinha fé, Davi tinha coragem. E Davi ouviu, como talvez você e eu, nós vamos ouvir muitas vezes, as pessoas falando: você está maluco? Quem você acha que você é? Como você acha que você vai conseguir isso? Mas quem ouviu de Deus não precisa ouvir das pessoas. Quem recebeu o chamado de Deus, quem foi provocado por Deus a ser resposta, não precisa ouvir das pessoas, porque sabe que dentro de mim Deus colocou um potencial de milagre. Dentro de mim Deus colocou um potencial de ser resposta. Sem fé eu não consigo viver milagres. Sabe por quê? Porque o milagre está no poder de Deus, o milagre está nas mãos de Deus, mas a iniciativa está em você. O milagre é responsabilidade de Deus. O milagre é Deus que faz do jeito que Ele quer, na maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas a iniciativa é sua responsabilidade. Então vira para o seu vizinho e fala assim: você precisa ter iniciativa. Fala para ele: Deus tem um milagre para você, mas você precisa ter iniciativa. E sabe, a segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, a segunda coisa que nós aprendemos com esse rapaz: se nós queremos viver milagres diários, primeira coisa, eu preciso entender que a fé é o primeiro passo. A segunda coisa, eu preciso entender que Jesus não está preocupado com quantidade. Presta atenção nisso. Jesus em nenhum momento ficou preocupado. Os discípulos estavam. Os discípulos ficaram preocupados com o dinheiro. Os discípulos ficaram preocupados com aquilo que foi apresentado. Não vai ser suficiente. Jesus não perguntou a quantidade, Jesus só perguntou o que tinha. Muitas vezes o que nos mantém parado é porque nós achamos que o que nós temos não é suficiente. Isso que eu tenho não vai ser suficiente. Deus me deu um sonho, Deus me deu um projeto dessa empresa, mas o que eu tenho, eu não tenho o suficiente para isso. Deus me deu um sonho, Gabriel, eu sonhei com o meu casamento, com a minha casa, mas eu olho para a minha situação, eu olho para a minha condição, eu não tenho o suficiente. Você já experimentou colocar nas mãos de Jesus? Muitas vezes esse sentimento, porque nós somos humanos e nós olhamos para a quantidade, mas Jesus não olha para a quantidade. A pergunta de Jesus para você aqui essa noite não é: filho, quanto você tem? A pergunta de Jesus para você é: o que você tem para me oferecer? O que você tem para colocar nas minhas mãos? Porque a multiplicação é por minha conta. Talvez você estava deixando de sonhar, estava deixando de acreditar que as coisas poderiam ser diferentes pela quantidade daquilo que você tinha, mas Jesus te lembra: nunca foi pela quantidade, eu não preciso de números para fazer algo extraordinário na tua vida. Talvez você olha para o teu relacionamento e você fala assim: Jesus, não sobrou muita coisa. Eu não tenho muita coisa para te oferecer, eu não tenho muita coisa para colocar, não sobrou muita coisa. Eu não acho que disso aqui possa ser transformado, eu não acho que tem como restaurar disso. Talvez é assim que você tem caminhado. Você olha para o teu casamento, para o teu namoro, para o teu noivado, você fala assim: Jesus, não sobrou muita coisa. E Jesus fala para você: eu não perguntei se tem muita coisa, só pedi para você colocar nas minhas mãos. O que
Jesus te fala nessa noite é: coloca nas minhas mãos aquilo que você tem, confia nas minhas mãos aquilo que você carrega, confia em mim os teus sonhos, confia em mim os teus projetos, confia em mim o teu relacionamento, mesmo que para você pareça pouco, mesmo que para onde você quer chegar pareça pouco, mesmo que para você seja descartável, para mim não é. Jesus te diz isso. Talvez para você é descartável, talvez para você não ia mudar muita coisa, mas para Jesus não é. E quando eu coloco nas mãos de Jesus, Ele dá graças e multiplica na minha vida. Talvez o que está faltando para você viver o fator da multiplicação na tua vida, o fator da multiplicação na tua história, é você colocar nas mãos de Jesus. Talvez você tenha tentado com o teu braço, talvez você tenha tentado com a tua matemática, talvez você tenha tentado do teu jeito e você não está chegando em muito lugar. Quando você colocar nas mãos de Jesus, você vai ver 5 pães alimentando uma multidão. Você vai ver aquilo que era pequeno se tornando grande. Você não vai entender, as pessoas não vão entender, as pessoas vão te perguntar: como pôde daquilo se transformar nisso? Você vai falar: é porque Jesus multiplica. É porque eu entreguei nas mãos dele. É porque ele tem potencial milagroso. Jesus não precisa de quantidade, ele só precisa que você coloque nas mãos dele. Existe potencial de milagre dentro de você. Talvez você ouve isso, feche seus olhos nesse momento. Talvez você ouve isso, milagre para você é somente uma cura física, e é também. Mas milagre é aquela promoção que você tanto espera, é aquela casa que você tem sonhado, é a conversão da sua família, é aquele diagnóstico que precisa ser transformado. Existe potencial de milagre dentro de você. E a terceira e última coisa para a gente orar. Jesus nos dá um ensinamento maravilhoso sobre como nós devemos agir com tudo aquilo que nós temos em nossas mãos. A Bíblia fala que Ele coloca para o alto e agradece. A Bíblia fala que Ele apresenta ao Pai e dá graças. Talvez a tua situação aqui essa noite é: Gabriel, eu entendo tudo que você está me falando, mas eu já tentei de todas as formas. Eu já me esforcei, eu já me machuquei, eu já cansei, eu já tentei de novo. Mas eu quero te contar uma história de um homem chamado William Buffy. Esse homem, ele foi um grande evangelista na Inglaterra nos anos 1860. É o fundador daquele exército da salvação. E esse homem, ele tinha diversos missionários que ele comandava. Então um dia, um dos missionários que ele comandava voltou de uma missão, e essa missão não tinha sido boa, ele não tinha tido sucesso. Então ele voltou frustrado, ele voltou decepcionado com a vida dele, com o ministério. E ele chegou no pastor William, e falou: William, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma mensagem. Eu tentei, eu lutei, eu não consegui ter sucesso, eu não consegui avançar. O que você pode me dizer? E o William disse para ele assim: agora volte e tente as lágrimas. Achei isso muito interessante. Volte e tente tudo o que você fez, mas agora com lágrimas. E aí eu fui estudar o porquê das lágrimas. Quais são os benefícios? Lembra que eu sempre brinco que a minha esposa fala que faz parte da rotina dela chorar um pouquinho? Ela estava certa. Presta atenção nisso. Alguns benefícios emocionais de chorar: alivia a dor física e emocional, ajuda a recuperar o equilíbrio emocional, ajuda a superar o luto, promove bem-estar emocional e físico, ajuda a processar a perda, a incerteza e o estresse, ajuda a aliviar a vulnerabilidade que pode indicar a necessidade de ajuda. Benefícios físicos: expulsa do organismo o manganésio, um mineral que afeta o humor, reduz o nível de cortisol, o hormônio do estresse, combate bactérias, pois as lágrimas possuem um composto chamado lisozima, que tem propriedades antimicrobianas, limpa os olhos de resíduos potencialmente prejudiciais. E aí eu lembrei do
homem mais importante que já pisou nessa terra, quando ele recebe aquela mensagem, quando ele chega ali para encontrar o seu amigo Lázaro, e ele descobre que o seu amigo estava morto, a Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Jesus sabia exatamente o final da história. Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar. Ele sabia que o final seria feliz. Mas ele não se privou de ter aquele momento. Ele não se privou de sofrer a perda do seu amigo. Ele não se privou de sofrer com aquela família. Sabe por quê? Porque por mais que Jesus saiba que Ele vai resolver toda a tua história, saiba que Ele vai resolver todo o teu luto, saiba que Ele vai resolver toda a tua dor, Jesus mesmo assim senta e chora junto com você. Ele vai transformar, Ele vai mudar, mas mesmo assim Ele tem a sensibilidade de sentar do teu lado e chorar junto com você. O que eu preciso te falar essa noite é: você tentou? Você tem tentado, e talvez isso tenha machucado muito você, e você estava pensando em desistir, abrir mão desse teu sonho, abrir mão da tua empresa, abrir mão do teu casamento. A mensagem que eu quero que fique para você essa noite é: volte e tente as lágrimas. Volte, coloque esse projeto na presença de Jesus e tente ali, consagrando com lágrimas: Jesus, eu entrego isso na tua presença. Jesus, eu consagro esse sonho na tua presença. Jesus, eu estou aqui colocando toda a minha dor, eu estou aqui colocando todo o meu luto, colocando o meu desespero, colocando a minha ansiedade. Jesus, eu preciso ser renovado. Jesus, se o Senhor tem algo para fazer, me mostra, mas tente com lágrimas. Não desista de um sonho que Deus colocou no teu coração. Não desista do casamento que Deus te deu. Não desista da tua vida. Não desista do teu trabalho. Se a situação tem ficado difícil, volta para a presença de Deus, apresenta o projeto e tente as lágrimas. Tente as lágrimas. O convite que eu quero fazer para você aqui essa noite é para que você fique de pé. Fique de pé no seu lugar, com seus olhos fechados. Apresente ao Senhor os seus planos. Consagre ao Senhor os seus projetos. Consagre ao Senhor aquilo que você está enfrentando dificuldade. Consagre ao Senhor o seu relacionamento. Vamos lá, a palavra de vida. Com seus olhos fechados, esse momento é seu e do Senhor e de mais ninguém.